Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Betcareca Tips e hoje vamos falar sobre as seleções para a qualificação do Mundial de 2026 na zona Euro. Vamos falar sobre a Turquia-Roménia, sobre a Dinamarca, a Macedónia do Norte, também sobre a Eslováquia e o Kosovo, a Itália e a Irlanda do Norte, o País de Gales e a Bósnia, a Polónia e a Albânia, a República Checa e a Irlanda e a Ucrânia na Suécia. Na parte final do vídeo. Pessoal, isto aqui é simplesmente a minha visão e a minha opinião sobre os jogos que vão acontecer. Não é uma análise, essa análise farei depois no Vamos ao Green amanhã, para os jogos que vão acontecer. Além destes, existem mais outros para também podermos analisar, amigáveis principalmente. Nesta data FIFA é complicado haver outro tipo de jogos, mas agora aqui o foco é a minha opinião e a minha visão em relação aos jogos. Poderá dar alguma informação para vocês poderem ter mais alguma ideia em relação àquilo que querem fazer de apostas desportivas em relação aos jogos do Campeonato do Mundo para a qualificação neste caso do Campeonato de 2026. Pessoal, só mais uma informação, sábado e domingo tivemos o canal em green, ok? Terminámos o canal em green. Eu sei que nem todos fazem todas as minhas apostas, mas tudo aquilo que eu faço eu deixo no meu canal e, como podem comprovar, estão prints deixados com as apostas colocadas no canal de Telegram e depois também os valores finais, ok? Eu não estou aqui para enganar ninguém. E para não estar a enganar ninguém, eu vou-vos dizer a minha opinião em relação aos jogos da Turquia e da Roménia. Neste caso, vamos começar aqui o jogo que começa às 17 horas, Turquia-Roménia. Pessoal, na minha visão, a Turquia tem capacidade e mais que capacidade para passar esta eliminatória. Okay? É uma seleção com bons nomes, sonantes, okay? Mesmo aqui em casa da Espanha, que foi o último jogo que eles fizeram, empataram 2-2. A Turquia tem Deniz Gül, se não estou em erro, exatamente, que é o jogador do Futebol Clube do Porto. Tem o Yılmaz da Juventus, que está a fazer uma excelente época da Juventus. Só que confirmar. Não, do Galatasaray, peço desculpa. Tem o Koksu, tem o Özcan e entre outros jogadores que não jogaram neste jogo. A Turquia é uma equipa que é uma seleção que vem vindo a melhorar o seu tipo de futebol, a jogar em casa. A sua seleção tem feito depois resultados, tem apenas uma derrota e foram uns expressivos 6-0 contra a Espanha, mas estamos a falar da Espanha, atual campeã, se não estou em erro, do mundo. Se não estou em erro, vou só aqui confirmar muito rápido com vocês, eu não tenho a certeza, mas acho que sim. Pronto, 2018, não, o campeão do mundo é 2022, peço desculpa. Pessoal, não posso saber tudo, não é? Mas pronto, a minha opinião em relação a este jogo da Turquia com a Roménia é que a Turquia vence o jogo, aliás, vence os dois jogos, passa a eliminatória, tem mais que capacidade para marcar pelo menos 2 golos em cada jogo nesta eliminatória contra a Roménia, e por isso acredito que esta seleção da Turquia irá para o Campeonato do Mundo. Esta qualificação, exatamente, depois tem mais um jogo, ok? O próximo jogo que a Turquia poderá apanhar será o resultado entre o jogo da Eslováquia e do Kosovo, ok? Pessoal, eu acredito que a Turquia vença os dois jogos contra a Roménia e que passe esta eliminatória. Em relação à Roménia, eu não tenho grande coisa a falar porque eu não conheço sinceramente nenhum jogador da seleção da Roménia, mas é uma seleção que, no meu entender, não tem hipóteses contra a seleção da Turquia. Depois, aqui na Dinamarca, Macedónia do Norte, um jogo onde eu acredito que a Dinamarca, com a capacidade que tem de jogar e de fazer golos, este jogo aqui será um jogo onde eu acredito que haja golos por parte da Dinamarca. Dinamarca que a jogar em casa não perdeu os últimos 5 jogos, tem aqui 3 vitórias e 2 empates. A Macedónia do Norte a jogar fora tem aqui 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Tem aqui alguns amigáveis. Macedónia do Norte não conhece assim grandes jogadores,
mas na Dinamarca temos aqui jogadores interessantes, Eriksen, Isaacson, mais qual? Tinha aqui outro, onde é que eles andam? O Osmund do Nápoles, temos o Ullmans do Sporting, o Froholt, meus amigos, O'Reilly. Pessoal, isto aqui temos jogadores possivelmente que irão atacar esta frente de ataque em relação à seleção da Dinamarca e que estão em excelente forma, e acredito que estes dois jogos a Dinamarca irá vencer, pelo menos um deles ela vence. Este jogo primeiro em casa, eu acredito que ela vença este jogo. Em casa da Macedónia do Norte, dependente do resultado, eu acho que a Dinamarca irá para não perder o jogo. Se a Dinamarca sair daqui com o resultado pelo menos por uma margem de 2 golos, acredito que o próximo jogo a Dinamarca irá não querer perder apenas o jogo. Okay? Poderá sair de lá com um empate, que não era nada mau, visto que já tem a vitória no bolso. Depois, o outro jogo aqui contra a Eslováquia e o Kosovo, neste caso a Eslováquia contra o Kosovo, que a Eslováquia, no meu entender, será a seleção que irá passar para a próxima eliminatória, onde vai apanhar possivelmente a Turquia. Okay? É o que irá acontecer se a Eslováquia vencer os dois jogos, ou neste caso o confronto dos dois jogos. Eslováquia, uma seleção que tem vindo a crescer o seu futebol. Os últimos 5 jogos têm apenas 2 derrotas. Levou 6 o último jogo contra a Alemanha, mas pronto, estamos a falar da Alemanha, uma superpotência a nível de futebol mundial. O Kosovo, uma seleção que começou a andar aqui nestas andanças, vem de 5 jogos sem perder. Acredito que não será fácil para a seleção da Eslováquia passar esta eliminatória, mas para mim a Eslováquia tem mais que capacidade para passar esta eliminatória. Okay? A jogar em casa, a Eslováquia tem 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Venceu, por exemplo, a Alemanha 2-0, mas depois lá na Alemanha levou 6. A Alemanha também precisava, mas pronto. Pessoal, eu acredito que a Eslováquia vença pelo menos o primeiro jogo aqui em casa. Dependente do resultado, o segundo jogo irá ter uma opinião diferente. A Eslováquia, se não vencer este jogo aqui, o segundo jogo obrigatoriamente tem que vencer. Se vencer este jogo aqui agora na primeira mão, na segunda parte não precisa de vencer, neste caso na segunda mão, não precisa de vencer o seu jogo, basta empatar, okay? Ou perder pela margem mínima que não dê para ir para prolongamento. Se vencer 2-0 o primeiro jogo, se perder 1-0, passa a eliminatória. Portanto, depois a seguir iremos apanhar, eles vão possivelmente, como já vos disse, apanhar a Turquia contra, neste caso, o resultado da Turquia e da Roménia, mas acredito que seja da Turquia. Depois temos aqui a Itália contra a Irlanda do Norte. A Itália que tem bons jogadores, tem aqui excelentes jogadores que pode fazer alguma diferença. Okay? A Itália aqui, onde é que está? Perdeu o último jogo em casa contra a Noruega. Tem aqui jogadores interessantes na formação. Temos o Retegui, o Esposito, Barella, Locatelli, Politano, Fratesi, Di Marco, meus amigos, Di Lorenzo. Pessoal, isto aqui são jogadores super interessantes na seleção italiana. Já na seleção da Noruega, desculpem, na seleção da Irlanda do Norte, são jogadores onde atuam nos campeonatos mais abaixo. Estes jogadores não têm assim tanta influência. Temos aqui onde é que está? O Donnelly, exatamente, que joga aqui, se não estou em erro, no Southampton, não, no Oxford, exatamente, no Oxford. É um jogador que tem apenas 6 golos marcados, mas é o jogador que atualmente está à frente para jogar na frente de ataque da Irlanda do Norte. É uma seleção que não me diz assim grande coisa, e por isso eu acredito que este jogo da Itália com a Irlanda do Norte, a Itália levará a melhor este jogo, e depois a Itália poderá apanhar o confronto direto entre o país de Gales e a Bósnia-Herzegovina. Mas aqui na Itália eu acredito que seja a vitória desta seleção da Itália nos 2 jogos. Não será fácil na Irlanda, mas a Itália acredito que passará este jogo
e passará à próxima eliminatória. Vamos falar do precisamente possível adversário da Itália, na minha visão, País de Gales contra Bósnia. Um jogo equilibrado, onde se espera golos neste jogo. Na minha visão, espera-se golos neste jogo. O País de Gales, a jogar em casa, teve 4 over 2,5, por exemplo, e a Bósnia, quando joga fora, teve desculpem, teve 4 over 2,5 também, com ambas marcam à mistura. Portanto, será aqui um jogo onde eu acredito que o ambas marcam poderá acontecer aqui? Naturalmente, ok? A Bósnia tem uma seleção que tem vindo a oscilar, tem aqui jogadores de nome, como por exemplo o Dzeko e o Tabakovic, que são excelentes jogadores, ok? O Tabakovic está aqui na equipa do Mönchengladbach, na Alemanha, e o Dzeko voltou aqui para um país, onde é que ele anda? Exatamente, voltou aqui para o Schalke 04. Um bósnio de 40 anos que ainda vai à seleção. Pelo menos é o que tudo indica. Agora, neste jogo do País de Gales, Bósnia-Herzegovina, eu acredito que a seleção do País de Gales poderá estar nesta qualificação para a próxima fase do Mundial. E se passarem, já sabem que poderão apanhar a Itália, possivelmente como adversário. Eu acredito que o País de Gales poderá, o primeiro jogo, vencer por uma margem de 1 golo. Pode ser daqui um ambas marcam e um over 2,5, pode ficar 2-1 precisamente para o País de Gales. E depois na Bósnia o jogo poderá ser um bocadinho mais difícil para o País de Gales. Acredito até na segunda mão que a Bósnia poderá vencer este jogo. Será que um jogo muito equilibrado, onde eu acredito que será mais à base de golos, mas se tivesse que dizer uma seleção para passar, o País de Gales para passar para o próximo jogo, para apanhar a Itália. Depois, na Polónia com a Albânia, Polónia favorita para passar este sorteio. Se passar, a Polónia irá apanhar o confronto direto entre a Ucrânia e a Suécia. A Polónia vem de 5 jogos onde não perde, são 4 vitórias e 1 empate, e a Albânia são 4 vitórias e 1 derrota no último jogo contra a Inglaterra, que perdeu 2-0. O que é que eu posso dizer aqui? Que será um jogo onde eu acredito que também poderá acontecer jogo de ambas marcam, mas a seleção que eu acredito e que tem mais capacidade para passar para a próxima fase e apanhar a outra seleção será a Polónia. A Polónia vence este jogo. No jogo em casa da Albânia não será tão fácil, será um jogo muito equilibrado em casa da Albânia. Jogar em Albânia é sempre muito difícil. Tem aqui confrontos onde, por exemplo, a Albânia, quando joga em casa, venceu 4-2 a Jordânia, venceu 1-0 a Letónia, empatou 0-0 com a Sérvia, venceu 3-0 a Andorra. Pessoal, isto aqui não é muito credível de haver muitos golos. Portanto, eu acredito que a Polónia poderá passar à próxima fase, poderá se qualificar. Eu acho que tenho aqui a odd para se qualificar. A odd na Betano está a 1,27€ para a Polónia se qualificar. Acredito que poderá mesmo se qualificar para o próximo jogo, que poderá encontrar precisamente a Ucrânia ou a Suécia. Okay? Portanto, Polónia para vencer este primeiro jogo. No segundo jogo acredito que sairá daqui um empate. Tudo depende do primeiro jogo. Na República Checa com a Irlanda, favoritismo para mim na República de Checa, uma seleção que vem de 2 vitórias, uma derrota e 2 empates, e a Irlanda do Norte vem de 3 vitórias seguidas, ok? Uma contra Portugal, outra contra a Hungria, grande reviravolta que fez com que esteja agora aqui neste playoff, e venceu 1-0 em casa contra a Arménia. Portanto, a Irlanda tem sempre uma palavra a dizer, mas eu acredito que na República Checa para passar à próxima fase. Se a República Checa passar à próxima fase, irá apanhar o confronto direto entre a Dinamarca e a Macedónia, que possivelmente poderá ser a Dinamarca. Portanto, teremos aqui um confronto onde eu acredito que República Checa e Dinamarca irão disputar a minha, neste caso não é a minha, era bom que fosse a minha vaga, a vaga para o Mundial. Portanto, aqui
República Checa para vencer este confronto, para se qualificar também, tem maior capacidade, joga um futebol mais atrativo, onde tem marcado alguns golos interessantes. 6-0 a Gibraltar, 2-0 a Montenegro, empatou um igual num amigável contra a Arábia Saudita a jogar em casa. Basicamente ela também só venceu seleções de um nível mais inferior. Já a República da Irlanda jogou com seleções de um nível superior, no meu entender. Portugal, Irlanda e Hungria são de um nível superior em relação a esta República Checa. Eu considero a Hungria uma seleção melhor que a República Checa, mas isto é a minha opinião. Venceu, por exemplo, a Bulgária em casa dos búlgaros. Depois foi Portugal, perdeu 1-0, mas depois em casa venceu. Portanto, a República Checa para mim será, na minha visão, a seleção que irá passar. Isto tem aqui modos para o primeiro jogo de 1,95€ para vencerem, mas acredito que este jogo trará golos. Não descarto aqui, obviamente, um jogo de ambas marcam. Portanto, seleção da República Checa para se qualificar. Na minha visão, um jogo onde o ambas marcam neste primeiro jogo poderá completamente acontecer, na segunda mão também irá acontecer. É a minha visão. Chegamos aqui ao último jogo da Ucrânia com a Suécia. Gyökeres na Suécia. Vamos lá ver se é desta que o Gyökeres faz alguma coisa pela Suécia, porque os últimos 5 jogos da Suécia, e a Suécia só foi rebuscada derivado a ter uma boa qualificação na Liga das Nações, okay? Porque senão ela estava fora completamente deste playoff. E vou-vos dizer uma cena: para mim a Suécia vai ao Mundial. Com esta sorte que ela teve de ser rebuscada com 4 derrotas e um empate em 5 jogos, a Suécia vai, para mim, para este Mundial. Neste caso, se a Suécia passar a Ucrânia, vai apanhar o jogo entre a Polónia e a Albânia, ou seja, poderá acontecer aqui um jogo entre Suécia e Polónia. Pessoal, eu acredito que a Suécia irá vencer esta qualificação contra a Ucrânia. A Suécia precisa de mostrar aquilo que tem. A Suécia tem uma boa seleção. Gyökeres, onde é que eles andam? Vou dar aqui formação da Suécia. Seleção, equipa. Então temos, na parte da frente, temos jogadores super interessantes. Gyökeres, Isaac e o Benjamin do Celtic. Pessoal, isto aqui é só jogadores que marcam gols. Temos aqui o Anthony Elanga, jogadores para marcar golos. Depois no meio campo temos aqui, onde é que ele anda? O Emil Holm, que joga na Juventus. Temos aqui onde é que ele anda também? O Daniel Svensson, que joga no Borussia de Dortmund. Pessoal, isto aqui, além de falar de defesas que já passaram pelo futebol português, por exemplo, o Lindelof, que é o defesa central, isto não estou em erro, acho que é o capitão. Mas, pessoal, a Suécia tem uma boa equipa, tem uma boa seleção para poder passar esta equipa da Ucrânia, esta seleção da Ucrânia que vem vindo também sempre a oscilar um bocadinho. Esta seleção da Ucrânia tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate nos últimos 5 jogos, mas na minha visão, com a sorte que eles tiveram, vou continuar com a sorte de passar esta qualificação. O primeiro jogo, para mim, será um jogo de ambas marcam, e o segundo jogo será um jogo de ambas marcam, e eu acredito que este jogo será disputado depois do prolongamento. Será um jogo onde a Suécia irá se qualificar. Vou tentar ver aqui o odd para a Suécia se qualificar. 1,70€, até nem está mal, ok? Até nem está mal. Portanto, depois, na minha visão, das seleções que vão passar à próxima fase, temos aqui o jogo entre o País de Gales e a Bósnia. Para mim passa País de Gales, que irá apanhar, na minha visão, Itália, neste caso a vitória sobre a Irlanda do Norte. Portanto, o próximo jogo será, na minha visão, País de Gales, Itália. Depois temos a Ucrânia com a Suécia, que para mim será a Suécia a passar, juntamente com a Polónia contra a Albânia. Portanto, Suécia, Polónia, e passa a Suécia depois. Eslováquia contra Kosovo, para mim passa a Eslováquia. Turquia, Roménia, sem descrição, Turquia, e a Turquia vence a Eslováquia.
Depois temos a República Checa com a Irlanda, que na minha visão será a República Checa a passar, e a Dinamarca-Macedónia, temos a Dinamarca a passar, e ficará um jogo entre a República Checa e a Dinamarca. E pessoal, para mim, e é a minha visão, e vale o que vale, Dinamarca vence o jogo contra a República Checa e vai ao Mundial. Turquia vence o jogo contra a Eslováquia e vai ao Mundial. Suécia vence o jogo contra a Polónia e vai ao Mundial. Itália vence o jogo contra o País de Gales e vai ao Mundial. Portanto, as seleções que vão ao Mundial no confronto destes jogos serão a Itália, a Suécia, a Turquia e a Dinamarca. São estas 4 seleções que para mim vão estar no Mundial. Pessoal, foi apenas a minha visão. Não é nada de apostas esportivas, dei algumas dicas e algumas informações. Espero que tenham gostado. Metam um likezinho aí em baixo, que é muito importante para que o meu canal continue a ser mais vezes sugerido pelo algoritmo do YouTube, e assim fazeres com que o meu canal continue a crescer dia após dia. Já sabes que para veres as minhas apostas entras sempre no meu canal de Telegram, BetCaracaTips, e visto que nem sempre ganho, nem sempre perco, não estou aqui para enganar ninguém, sou o mais credível possível para todas as pessoas. Grão a grão é chegadinho ao papo, nem sempre ganho, nem sempre perco. É preciso ter método na vossa maneira de apostar, ok? Tenham um método, sigam, não vão só porque aquela aposta, e esta aposta é mesmo boa, vou meter aqui 20 euros e perdeste 20 euros e o meu método era 3 euros. Pessoal, fica só aqui a dica, já sabem, amanhã voltarei com o Vamos ao Green para análise destes e outros jogos que vão acontecer na quinta-feira. Pessoal, um grande abraço, não se esqueçam, metam like. Portem-se bem. Até amanhã.